Esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, aqui nos nossos estúdios, está a doutora Norma Braga para nos falar a respeito de cristianismo, cultura, sociedade, artes, enfim, essa relação que para muitos é uma relação inexistente ou irrelevante. Norma é doutora em literatura francesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está terminando o mestrado dela em teologia filosófica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Norma escreve em um blog desde 2006 e é um dos blogs sobre esse assunto de cristianismo e cultura mais lidos aí na blogosfera cristã. Ela fala sobre teologia, arte, política, enfim, praticamente todos os assuntos que de alguma maneira tocam a esfera da realidade cristã. Muito bem-vinda, Norma. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Você acaba de lançar um livro pela editora Vida Nova intitulado A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. Está aqui para os nossos telespectadores. E nesse livro você trata destes temas que eu mencionei aqui. Agora, o que chama a atenção é que você começa o livro falando a respeito da sua própria experiência de se tornar uma cristã enquanto você estudava letras na Universidade Federal. Qual a importância disso para um livro desse calibre? O que é a conversão e como ela impacta a maneira das pessoas olharem a realidade? Eu me converti mesmo no meio, né, da graduação. Eu era esotérica. Eu tinha uma cosmovisão toda mística, digamos assim, e eu via o mundo de um modo simbólico. Era como se... É estranho, mas quem é esotérico geralmente tem um olhar para a realidade diferente, sabe? Tem um pouco de panteísmo, na verdade tem uma troca. Deus é impessoal e o mundo é pessoal. Uma árvore é mais pessoal que Deus, o próprio mundo, a criação. Existe essa inversão. E hoje eu posso dizer assim, que eu me sentia um pouco um joguete dessa força impessoal, né? E ao mesmo tempo tentando desesperadamente tomar as rédeas da minha própria vida eu mesma, né? E a conversão me libertou disso, dessa obsessão em controlar até mesmo espiritualmente por meio de palavras mágicas ou qualquer outro ritual, tarô, astrologia, essas coisas todas que todo esotérico de alguma forma se envolve, né? E para o pensamento é engraçado isso, porque foi a partir da minha conversão que eu comecei a tomar um gosto pelo estudo que eu nunca tinha tido antes. Eu comecei a anotar nas margens dos livros. Estava fazendo letras, então? Estava fazendo letras, exatamente. E isso alterou sua maneira de entender essa área de estudo, letra, literatura? Isso afetou mesmo? Com certeza, porque hoje eu posso dizer que as letras e as humanidades em geral tentam conciliar dois opostos irreconciliáveis, pelo menos assim, da maneira como eles tentam conciliar, não dá para se conciliar. Que de um lado é como se a verdade sobre o mundo, a verdade de todos, a verdade universal das coisas que existem, tivesse ficado só a cargo do pensamento científico. Então, a ciência pode falar da verdade como algo partilhado por todos. Público, e pertencente a todos. Quer dizer, os fatos e a matéria, né? E, de outro lado, o sentido, a moral e tudo aquilo que não pertence ao domínio do que é material e é provável cientificamente, se tornou uma questão de escolha pessoal. E nessa tentativa de conciliação, há uma tensão muito grande, porque como você pode ser racionalista e subjetivista ao mesmo tempo? Então, por exemplo, na academia você tem
os professores recorrem ao pensamento de Freud, de Marx e de todos esses pensadores com um background materialista, que buscaram dar conta do que existe, mas eles acreditam que o sentido é algo que só eles podem encontrar e cada um encontra o seu próprio sentido. Então existe uma... Eles chegam... Como é que isso funciona? Veja só, como é que isso funciona num programa de letras que foca literatura, análise literária e tudo mais? Se o sentido ele é individual e não é público, você poderia argumentar, lendo um livro, por exemplo, de Marx, que você poderia dar a sua própria interpretação e ninguém poderia dizer que você estaria errada, já que sentido é uma coisa que se produz interiormente e não é público. Exatamente, o problema... Não se percebe essa tensão? Exato, não se percebe que isso, em última análise, não pode ser experienciado em toda essa radicalidade com o que é dito. Então, é dito o tempo inteiro que não podemos dar conta do real, que tudo são construções humanas e que a verdade é relativa. Isso se aplica aos livros que eles escrevem também? Pois é, essa é a questão. Então, de um lado existe um cientificismo, não, a verdade que eu conheço é a verdade científica, mas a verdade do homem, então, é uma divisão terrível, né? A primeira parte do seu livro tem o título Crônicas da Fragmentação Moderna. É isso que você chama de fragmentação moderna, essa divisão? Exatamente, essa seria uma das divisões mais radicais hoje, que tem consequências não só intelectuais, mas sobretudo existenciais, né? Porque é mais ou menos como aquela história do mito de Sísifo, né? Que Sísifo carrega a pedra até o alto do monte porque ele não pode fazer outra coisa. Mas tudo que ele tem lá em cima é o caminho de volta, rolar a pedra. Então, é como se todos os professores fossem mais ou menos unânimes, pelo menos os professores de literatura da área francesa, em dizer isso, que apesar de sabermos que o sentido último não é alcançável e não existe para o homem, nós temos que continuar buscando sentido. Ora, isso é extremamente desesperador. Né? Porque é como você procurar alguma coisa que você admite que nunca vai encontrar. E uma questão que eu gostaria de tratar com você no próximo bloco, você mencionou aí a influência de autores como Marx na academia. Qual é o problema da influência do marxismo na academia? Isso se percebe? Próximo bloco, nós vamos tratar desse assunto. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com a doutora Norma Braga Venâncio, que está falando a respeito da sua experiência como estudante, professora de letras, período em que ela conheceu o cristianismo e adotou o cristianismo como seu referencial de leitura e análise da sociedade moderna. No bloco anterior, ela falou a respeito da influência de autores reconhecidos, como, por exemplo, Karl Marx, mesmo na área de letras, na academia em geral. É perceptível a influência de Marx? De que maneira, geralmente o pessoal associa Karl Marx à sociologia. De que maneira o pensamento dele influenciaria uma área como essa, por exemplo, a área de letras, de literatura? Eu acredito que hoje o marxismo ele está mais presente na academia através não só do materialismo, que é como o pano de fundo geral para qualquer
pesquisa, que se empreenda, tanto que a religião é vista como algo privado, algo que deve ficar do lado de fora da academia, e os pressupostos precisam ser materialistas para virtualmente qualquer tema que você escolha estudar e apresentar em uma tese, né? Mas eu vejo que algo que tem frutificado muito na Letras é o chamado pensamento politicamente correto, que, a meu ver, e isso fica claro no livro, é uma espécie de teologia, né? Quer dizer, em que sentido? Não no sentido religioso propriamente, mas no sentido de corrigir o mal que existe no mundo. Assim como a teologia nomeia o mal, que é o pecado original, e aponta para Cristo, a teologia cristã, aponta para Cristo como o Redentor, essa teologia, entre aspas, que não se coloca como uma escolha religiosa, aponta o mal em grupos marginalizados na sociedade, ou seja, nessa marginalização. Então, aquela velha dicotomia marxista, opressores e oprimidos, foi estendida para outros grupos, além dos anteriores, que eram os operários e os burgueses, né, os detentores do capital. Então, o modo de corrigir essa injustiça para com a mulher, o negro, o gay e também o pobre é o que se chama o pensamento politicamente correto. E na Letras existe já estudos literários voltados especificamente para esses grupos minoritários, e existe até mesmo o pensamento de que qualquer obra literária que não apresentar a denúncia da opressão desses grupos não pode ser considerado uma boa obra literária. Então isso foi alçado à categoria de um padrão estético também, além de uma teologia. Mas em que sentido essa religião, aliás, esse secularismo religioso, ele se confronta com a visão cristã de mundo? Porque há também uma preocupação no cristianismo para com os pobres, os marginalizados, aquelas pessoas que são injustiçadas. Qual seria a incompatibilidade entre essas duas cosmovisões? Com certeza. Eu sempre digo que o politicamente correto, de certa forma, é devedor do cristianismo. Seria como que uma preocupação que no início surge como legítima, mas que é aproveitada para uma solução puramente humana. O problema é que o mal não é visto como algo partilhado universalmente. O mal está apenas nos opressores, naqueles grupos que oprimem. Então, todo problema existencial se torna um problema de luta de classes. Então, para se resolver isso, juridicamente, socialmente, até literariamente, se escolhe exaltar cada um desses grupos em detrimento dos grupos opressores, digamos assim. E, obviamente, isso não é uma solução. Nós sabemos que Cristo se propõe como Salvador e Redentor de todos nós, porque todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Então, o cristianismo coloca cada um como devedor do seu próximo. Independente da classe social. Exatamente, independente de qualquer posição social. Então, o meio... Reparem que é interessante como o pensamento politicamente correto continua no rastro do determinismo do século XIX, porque você é o produto do meio da mesma forma. Isso aí que você está descrevendo é o secularismo religioso, mas no seu livro você fala também da religião secularizada. Sim. Quando eu comecei a estudar teologia, eu soube, porque até então eu não sabia, desse grupo, digamos assim, que são os liberais religiosos, né? E depois os neo-ortodoxos, que continuaram mais ou menos na mesma linha. E eu fiquei muito assustada e muito triste também, porque eu percebi que as mesmas ênfases presentes nesse secularismo que eu experimentei na academia, com toda essa carga ideológica e até opressiva mesmo, porque o cristianismo é considerado o grande
opressor, né? Nesse sentido histórico, tem toda uma culpa jogada em cima da Igreja Católica e tal. E eu percebi as mesmas ênfases dentro da igreja. Pessoas que, às vezes, até pastores, né? E autores, filósofos da religião, e isso me entristeceu bastante. Você poderia citar um ou outro exemplo, assim, em que o secularismo religioso e a religião secularizada se complementam? Onde é que eles se unem? Pontos comuns que eles defendem? Por exemplo, a teologia da libertação, né? É uma forma de juntar o marxismo com a Bíblia, uma forma esquisita, né? Porque, de novo, opera aquela redução de que a redenção é puramente econômica. Se o problema econômico for resolvido, está tudo certo. A gente sabe que não é assim. E, de novo, vê os pobres como os únicos oprimidos, a opressão econômica como a única possível e a solução econômica como a única possível. E nisso é óbvio, o principal, que é o sacrifício de Cristo por todos os pecadores, todos aqueles que colocam sua fé nele, é deixado de lado. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos tratar de alguns temas que estão presentes no livro da Norma, como, por exemplo, aborto. Qual seria uma postura cristã a respeito desse tema tão controverso na sociedade atual? Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, agora no último bloco, com a doutora Norma Braga Venâncio, falando a respeito do seu livro A Mente de Cristo, um livro onde ela trata da relação entre o cristianismo e diversos temas, diversos tópicos relevantes para a nossa cultura. Norma, o título do seu livro, A Mente de Cristo, qual a ideia por detrás de um título desse? É uma expressão que Paulo utiliza em 1 Coríntios e que eu gosto muito e que fala ele está tratando nessa passagem do homem espiritual que discerne as coisas espiritualmente. E nós que temos a mente de Cristo, nós também discernimos as coisas espiritualmente. O que seria esse discernir? Bom, eu acredito que quando Cristo veio nos resgatar, nos redimir, Ele estabeleceu de volta a ponte entre nós e Deus. É isso que a Bíblia fala. E esse restabelecimento de uma relação com Deus, e que é também a descoberta da verdade, que é Deus, e que é ao mesmo tempo universal e pessoal. E o restabelecimento desses laços tem consequências também intelectuais. Você está dizendo então que o cristianismo ou o ser cristão não é uma coisa que se restringe somente ao âmbito pessoal. Geralmente, quando fala do cristão, é uma pessoa que vai para a igreja, que canta, que lê sua Bíblia, que tem suas próprias convicções, mas quando você fala mente de Cristo, você está com isso dizendo que as convicções cristãs, elas têm uma dimensão mais além do que a devoção pessoal. Exatamente, elas respondem questões que são ao mesmo tempo intelectuais e existenciais. Dê um exemplo, por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto. O aborto é, obviamente, pecado diante de Deus, porque é engraçado como, nesse caso, tanto a fé cristã como o senso comum estão indubitavelmente de mãos dadas. Porque tem muita gente que não é cristã e que também é contra a ideia do aborto, né? Porque é engraçado como, às vezes, os defensores do aborto dizem que
quem é contra o aborto só é contra porque é religioso. Eu já ouvi essa argumentação várias vezes. Não é? Mas, na verdade, eu creio que é o oposto, porque é preciso um esforço ideológico muito grande para que alguém considere que um feto, um ser vivo, no ventre da mãe, sendo dilacerado, pode ser uma coisa boa. Inclusive, muitas pessoas que eram militantes mesmo nesse meio de defesa do aborto, acabaram mudando de lado quando viram, por exemplo, um vídeo, porque chega um momento em que você não pode mais fugir dessa verdade. Mas se você, mesmo assim, por motivos ideológicos, porque você como mulher se sente oprimida por uma sociedade machista, então você começa a achar que você tem a escolha, mesmo grávida, de ser ou não mãe. Então eu tenho a escolha. Se você consegue driblar o seu senso comum e se deixar levar por essa ideologização que vai permitir com que o seu próprio filho seja morto dentro da sua barriga, eu acredito que o que contribui especialmente para isso é o fato de que você não tinha nenhum motivo mais profundo para sustentar o senso comum. Né? Porque se você é cristão, você tem motivos muito mais fortes, além do senso comum, para dizer não, eu não queria ser mãe agora, mas eu engravidei e eu preciso me submeter à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus faz com que o nosso coração fique sensível a vida que está dentro da gente. E nesse sentido, então, ter a mente de Cristo faria toda a diferença. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, abordar outra questão, que também é uma questão bem moderna, e a gente fica perguntando de que maneira a mente de Cristo, já que Cristo viveu há 2000 anos, poderia se relacionar com isso. A questão da arte, que é uma questão que você trata no seu livro. O que seria uma arte cristã, ou que impacto ter a mente de Cristo produziria numa produção artística, ou na utilização da arte, ou até mesmo no assistir um cinema, olhar uma pintura? Como isso se relaciona? Eu acredito que nós estamos vivendo um período bem adiantado de secularização. E uma das consequências dessa secularização é um período de muita confusão, de perda de sentido. Uma das consequências é que a arte expressa essa confusão, essa ausência de sentido. Então, nós temos não só um questionamento da própria existência da arte, o próprio valor da arte, um questionamento tão profundo que chega até mesmo a duvidar do que seja a arte, de um lado. E de outro, nós temos expressões artísticas que expressam não só esse niilismo quanto a considerar a arte, mas um niilismo em relação à própria vida humana. Então, por exemplo, a exposição de uma cabeça de boi em decomposição com as moscas voando. Ou, por exemplo, a exposição de uma tela em que o artista se jogou e ele se suicidou em cima da tela. Aquela foi a última obra dele, evidentemente, e esse quadro foi para um museu em Tóquio. Então, nós que temos a mente de Cristo, nós podemos olhar para essas coisas e não nos perdermos nesse discurso nihilista. Mas o que tem? Esse foi um impulso dele, ele fez e pronto. Não, nós podemos olhar para isso de outra forma e conseguir compreender o impulso destrutivo e as suas consequências também na obra de arte, né? Porque eu creio que essas manifestações questionam o próprio ser da arte, porque a arte é a expressão da beleza. E nós que somos cristãos vemos a beleza como criação de Deus. E é algo
belo também que Deus tenha dado a cada um de nós essa possibilidade de fazer beleza, assim como Ele fez beleza na criação. Então, quando você faz essa correlação, tudo fica muito mais rico do que simplesmente dizer, bom, a vida não tem sentido, mas pelo menos eu vou deixar o meu corpo, as marcas da morte, da minha morte, registradas num quadro em Tóquio. Né? Chega nesse ponto aí. É isso mesmo, a mente de Cristo. O desejo da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie na promoção de eventos como esse, de entrevistas como essa, é de fato disseminar o conceito e a ideia de que o cristianismo, de fato, é uma mentalidade que tem base e origem na pessoa de Jesus Cristo, que permeia todas as áreas do saber, dando coesão, dando unidade. É nesse sentido que a doutora Norma Braga esteve aqui para nos falar sobre esse assunto. Norma, obrigado pela sua participação. Se você tem alguma pergunta, dúvida, gostaria de contactar-nos, está aí o e-mail do nosso programa, academiaemdebate@mackenzie.br. Será um prazer receber a sua mensagem. Muito obrigado e até o próximo programa. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma.